Fala, craques! Sejam muito bem-vindos ao Mundo Fut7. Eu sou o Romar Júnior e hoje nós vamos ver aí como estudar o nosso adversário, como devemos nos preparar para as partidas. Bom, uma coisa que nunca deve ser desprezada é o conhecimento sobre o seu adversário. Antes a gente não conseguia estudá-los porque não tinha conteúdo disponível. Mas agora, com toda a cobertura feita aí através do YouTube, pela federação, pela confederação, pela Futebol 7 Brasil, nós conseguimos ali ter praticamente 100% dos jogos transmitidos através do YouTube. Isso facilita muito a nossa vida. E não existe um adversário sequer que eu não estude previamente. E como é que eu faço? Sempre que a gente vai ter um jogo, eu pego a semana anterior a essa partida e começo a buscar materiais recentes sobre aquela equipe. Procuro no Instagram, procuro no YouTube, jogos transmitidos ali para que a gente possa estudar esse adversário. E dessa forma eu consigo traçar ali exatamente o seu padrão de jogo. Como é que eles agem no comecinho da partida, como eles agem quando estão ganhando ou quando estão perdendo o jogo. Quem são seus principais atletas e também quais são suas principais jogadas ensaiadas. Então vamos lá, para que você consiga se organizar na hora de estudar o seu adversário, vou passar aqui algumas notas importantes que você precisa saber. A primeira coisa é onde será o jogo? Qual é a quadra? Qual a distância, da minha equipe até essa quadra? É dentro da cidade? É fora da cidade? É em outro estado? Eu preciso calcular tudo isso para que os meus atletas possam ter o descanso suficiente para a hora do jogo. Outra coisa que é muito importante saber também, quais são as dimensões da quadra em que eu vou jogar. Porque se eu treino em uma quadra muito pequena, eu vou conseguir facilmente fechar os espaços ali, por exemplo, numa marcação em zona. Já em uma quadra maior, de tamanho oficial, às vezes eu não consigo preencher todos os espaços. Então tudo isso também tem que ser levado em conta. Outra coisa é a qualidade do gramado. É aquela graminha que é um tapete, onde a bola rola no chão? Aí eu tenho a opção de relacionar os atletas que estão mais acostumados com esse tipo de solo, que são os atletas oriundos do futsal, onde jogam com a bola no chão. Se é aquela grama toda arrebentada, cheia de borracha, onde a bola fica pererecando, aí eu posso ter a opção de relacionar atletas mais acostumados com o campo, com a várzea, onde a bola fica sempre mais viva. Então, temos que levar tudo isso em consideração, montar uma planilha ali, um planejamento para todas as partidas. Bom, a outra coisa que devemos entender, claro, é quem é o nosso adversário. Qual é o nível geral dessa equipe, individualmente e coletivamente? Qual é a sua classificação no campeonato? Qual o tamanho da importância deste jogo para a gente e para eles? Quem são seus principais atletas? E quem é o seu treinador? Conhecendo o treinador, entenderemos quais são suas principais características, seus padrões de jogo e por aí vai. Bom, então após entender quem é o nosso adversário, nós vamos traçar o nosso padrão. Qual vai ser a nossa estratégia? E o que a gente tem que pensar nesse momento? Em métodos para neutralizar o adversário. Neutralizar o sistema tático deles. Assim como também anular os seus principais jogadores. E aí nós vamos montar treinos de acordo com essas situações, de acordo com o padrão do adversário. Bom, o próximo passo agora é relacionar os nossos atletas. Quem é que vai para o jogo? Bom, quanto maior for o nosso elenco, mais opções eu vou ter na hora de relacionar esses atletas para a partida, conseguindo assim ter uma variação tática maior de acordo com as características dos meus jogadores. Bom, então falando nisso, quais serão as variações táticas que eu posso aplicar na equipe? Bom, quanto mais opções nós treinarmos, maior será o nosso repertório na hora do jogo. Sendo assim, nós vamos conseguir tirar o nosso adversário da zona de conforto
independentemente da opção tática deles. Por exemplo, se é um adversário que gosta daquele jogo corrido, truncado, né? Aquela marcação pressão onde fica todo mundo correndo em quadra, a gente vai marcar meia quadra para tirá-los da zona de conforto, deixar o jogo mais cadenciado. Agora, se é um adversário que gosta desse jogo cadenciado, desse jogo lento, né? Pensado, estratégico, aí nós vamos para a marcação pressão para acelerar o jogo. Então, nunca deixar o seu adversário confortável na partida. Mas é claro que para aplicar tudo isso que eu falei, vai depender e muito do nível técnico da sua equipe, da capacidade técnica e tática dos seus jogadores. Bom, vou disponibilizar aqui para vocês um rascunho de como eu começo estudando o adversário, né? Eu vou fazendo vários rabiscos aí e depois, por fim, eu organizo todas as informações. E como é que eu organizo tudo isso? Usando um planner, um planejamento. Então vou disponibilizar aqui para vocês também, para que possam imprimir e preencher aí quando for estudar o seu adversário. Bom, então veja aqui como é que eu distribuo as informações desse meu planner. Começando pela data, hora e dia da semana. A hora, ela pode influenciar e muito no dia do jogo, porque muitas equipes treinam no período da noite. E o jogo acaba sendo ali num sábado à tarde, na hora que o sol está arrebentando na cabeça. Então o que acontece? Os atletas não estão tão acostumados a jogar nesse horário, né? Então o desgaste na hora do jogo vai ser maior. Para isso é bom que faça esse planejamento, para que você possa pelo menos ter uns 2, 3 treinos nesse horário, né? Antecipadamente, pega uns finais de semana ali para treinar, para que os atletas vá se acostumando com a temperatura e não tenha tanto desgaste no dia do jogo. Outra informação que vem aqui no planner é qual é o campeonato. Em seguida temos qual é o adversário, para que você bote o nome da equipe ali. Depois o local do jogo, né, onde será. E aí por fim o nosso padrão, podendo ser mais de um. Você pode escolher ali, por exemplo, vou marcar no pentágono e se mudar a situação do jogo eu vou para uma pressão, bloco alto, individual. O mesmo acontece com o padrão do adversário. Por exemplo, eles começam jogando num 3-3, mas se estão perdendo o jogo, eles sobem a marcação, vão com uma pressão individual, uma meia pressão, por exemplo. Então você anota ali quais são as características do seu adversário, quais são os seus padrões de jogo. E por fim vem os relacionados. Aqui você pode montar sua lista aí de atletas relacionados de acordo com tudo que você elencou aí do seu adversário. Portanto, o conselho que eu dou é assista todo o conteúdo que tiver disponível do seu adversário, de preferência os mais recentes. E anote tudo, absolutamente tudo. Por mais banal que pareça a informação, pode ser muito útil depois numa análise mais fina. Bom, depois que você fez todas as anotações, recomendo que você faça um resumão para passar para os seus atletas, pontuando ali quais são os pontos fortes do adversário, os pontos fracos, as jogadas ensaiadas, quem são os principais jogadores, para que eles possam entender exatamente o que eles vão enfrentar. E você precisa repassar essas informações, né, esse resumão, no vestiário, na preleção, prestes a entrar em quadra, para que tudo isso fique muito fresquinho na cabeça dos seus atletas. Bom, vou dar um exemplo prático, imaginando que eu estudei o adversário e eles têm um ala que desequilibra, o cara é muito habilidoso. O que eu faço? Pego o meu melhor ala de marcação, que seja rápido, e coloco na mesma ala para anular esse adversário. Imaginando que eles têm um pivô que é matador. Chega nele, ele gira, ele acha passe, ele é muito bom. O que eu faço? Pego o meu melhor fixo e boto praticamente numa marcação individual nesse pivô. E coloco um outro fixo que seja rápido para ir para o segundo combate, para a dobra de marcação, para a segunda bola, né? Então eu vou estar sempre preparado para esses atletas individuais. Bom, então minha sugestão é para que você sempre faça esse resumão para passar para os seus atletas, para que você seja o mais pontual possível. Passe apenas as informações que são muito relevantes para a hora do jogo, para que todos os seus atletas consigam absorver essas informações.
Não adianta jogar todo o seu rabisco ali, porque você só vai confundir os seus atletas. Então você primeiro estuda, rabisca tudo, faz um resumo organizado para depois passar as informações pontuais para os seus atletas. Bom, já por outro lado, com o seu auxiliar você deve discutir tudo, absolutamente tudo o que você analisou do jogo. De preferência, analisem esse jogo juntos, porque muitas vezes pode ser que ele veja algo que você não viu. Então essa troca de informações sobre o adversário com o seu auxiliar é muito importante. Bom, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se curtiu, já aproveita para deixar o like. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever, ative as notificações também para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Mundo Fut 7. Eu sou o Roma Júnior e foi um imenso prazer falar com vocês. Um beijo, falou, tchau!